Bom dia, pessoal. Sou o professor Felipe Buenos Zeiser, días, docente da soy instituição no Felipe Chapecó, Aise, então também de de Santa la institución de Catarina. Chapecó, A Santa proposta hoje, Catarina. então, é apresentar o nosso La estudo de caso propuesta de ensino de inteligência hoy es artificial por meio de aprendizagem presentar la baseada em enseñanza de experiências. inteligencia artificial a través de E la essa aprendizaje utilização, né, basada ela en la vem muito experiencia. da Ese uso dificuldade que a gente encontrou dentro do curso de de la ciência da dificultad que computação encontramos para dentro del curso de ciencias de la fazer o ensino da computación inteligência artificial, né? Então, a gente para el uso de la identificou que esse inteligencia processo de artificial. ensino-aprendizagem ele Ese estava proceso de muito enseñanza complexo, então os alunos se es muy assustavam complejo, entonces bastante com los essa palavra alumnos se ao longo do asustaban con curso, esa e palabra. existe dentro da instituição, né, uma proposta dessa Es una propuesta aprendizagem que existe baseada dentro de la em experiências, institución né? Então, basada en ela tem experiencias. um viés de integrar essa teoria e prática, um pouco diferente daquelas metodologias Ella tiene el de interés de ensino poner que eso en mais práctica, un poco más comuns que a gente acerca, conhece, que é a aprendizagem baseada em más problemas, a comunes aprendizagem de los que baseada em projetos, conocemos, ou aquela, né, tradicional aprendizagem o ativa que a gente aquella chama, né? Então, ela enseñanza busca justamente tradicional associar que a comunidade conocemos. também a esse Ella processo de ensino e trata de aprendizagem, asociar trazendo problemas do mundo esse real para proceso dentro da trayendo instituição. Isso vem um pouco de problemas encontro com del mundo essas real. novas né, cobranças que o próprio MEC no Brasil está fazendo em relação à Esas utilização nuevas da cobranzas que el extensão MEC está haciendo aquí universitária en dentro das Brasil universidades. Então, essa se está metodologia ela volviendo foi necesaria aquí en criada já Brasil. nesse contexto e é uma metodologia utilizada a nível Es una institucional em metodología todo utilizada no Chapecó para institucional, fazer o esto processo de es, en ensino todo e Chapecó, também trazer experiências para dentro dos para alunos, né? la enseñanza Então, y tener experiencias a los especificamente alumnos para essa también. disciplina, a gente Específicamente adaptou esses para esa conceitos para disciplina conseguir que a adaptamos gente esos pudesse conceptos propor o para que desenvolvimento pudiéramos proponer el nessa primeira desarrollo vez que essa disciplina foi en esa ofertada nesse primera vez formato, era que la justamente disciplina propor uma se dio en prática de ese inovação. formato. Então, a gente Era exactamente ajustou um proponer pouco aquelas y metodologias de ajustar un poco hackathons para las quem metodologías. é um pouco, né, no sul do país é En bem el sur frequente del pelas país universidades essas es organizações, muy essas hackatonas que frecuente envolvem uma problemática, um Canva, um levantamento de que envuelve mercado una e uma problemática, un proposta de Canva, un propor levantamiento de o desenvolvimento mercado dessa solução com o motivo de y fomentar um buscamos una pouco o solución desenvolvimento por el também motivo de empresas e de startups, possíveis de startups, empresas y né? startups y Nesse posibles sentido, a gente startups. adaptou essa En ese metodologia. sentido, Existia adaptamos la uma metodología ideia que, a una idea trazendo um que problema trayendo real para dentro da un sala de problema aula real para la e sala de propondo com aula, que os alunos se organizassem em suponiendo grupos, a que gente los alumnos pudesse se criar uma organizaran en grupos, metodologia de pudiesen desenvolvimento de crear metodologías aprendizagem junto com o de desenvolvimento do aprendizaje produto. Então, junto foi esse con el producto. a conceituação, né, Es e el a pertinência concepto desse y la problema foi pertinencia justamente de ese tentar fazer com problema. que o processo de Fue ensino-aprendizagem daí justamente hacer el fosse realizado de proceso uma maneira menos teórica e que mais fuera prática. menos Então, a gente teórico y más inverteu um práctico. pouco essa ideia Invertir e un trouxe poco como esa idea, né, como primeiro trajo teste para esse que processo um primero problema de el evasão test universitária que é de ese enfrentado proceso de principalmente pelas innovación instituições universitaria, privadas e comunitárias aqui do estado, né, e de boa instituciones parte do país, privadas né, de esta parte para del país, tentar, né, identificar para possíveis evasões, né? Essa metodologia las ela foi baseada então nesse trabalho de Sandy Sequete, que posibles são dois evaluaciones. docentes da universidade também. Los E a docentes de la ideia, né, universidad novamente también, reforçando, integrar esses conhecimentos teóricos e práticos ao longo da con jornada. estos conocimientos Então, teóricos como y objetivo, a prácticos. gente teve Como objetivo tuvimos essa avaliação da esa eficácia da evaluación de la metodologia para afinar as eficacia competências mais de la técnicas. Então, para a metodología, gente trazer uma metodologia que ela para traer fosse una mais aberta e que metodología un possa poco más permitir com que os alunos abierta, estudem de uma que pueda maneira que los mais alumnos estudien de aplicada, una manera un poco trazendo más metodologia aplicada e, ao mesmo tempo, eles desenvolvam um y projeto al de mismo startup e tiempo consigam desarrollan ver una todo o startup fluxo de processo do para que início puedan ver desde a todo percepção, el análise de flujo del mercado, proceso, estudo de análisis concorrência del e entender mercado, como se constrói também uma empresa, né, entender cómo se e construye começa a ser también una construída uma empresa da empresa maneira de la adequada. manera Os objetivos hábil. específicos a Los gente objetivos específicos definiu como analisar essa integração entre a teoria e que prática que definimos seria serían analizar necessária integración para o teórica y ensino da inteligência práctica, artificial, explorando a eficácia e la essa inovação eficacia das e soluções innovación de las que soluciones os alunos desarrolladas por los desenvolveram. Então, a gente alumnos. apresentava os modelos de inteligência artificial para eles, explicava como eles funcionavam e, a partir disso, eles tinham, né, a possibilidade de aplicar eles de Y a forma partir de eso teníamos la concreta, mas posibilidad, sempre com total liberdade para eles escolherem qual seria o melhor modelo ou qual seria o pero melhor siempre con método para total libertad utilizar para que nesse escogieran sentido. el mejor modelo. A gente também quis entender o que poderia ser melhorado, então essa disciplina já está sendo ofertada novamente, a gente já fez alguns ajustes, então esse é um relato da oferta anterior,
e investigar Ese es quais un são relato os de la oferta recursos e anterior, desafios enfrentados pelos con los recursos estudantes, y né? desafíos enfrentados, Mais ou menos explicando qual que é más a o menos ideia desse explicando processo, cuál né? es la E a idea gente de vai ese integrar, né, proceso, todos esses componentes es para que a integrar gente todos los possa fazer uma componentes aprendizagem baseada em para que experiências, puedan né? hacer un A ideia é que aprendizaje basados atores en sociais, experiencias. empresas, governo ou a própria Empresas, comunidade possam trazer problemas que são comunidad, reais dentro da instituição nos tragan e os experiencias alunos, reales né, dentro de la através da institución, universidade, que serve então los alumnos a través de uma la base universidad, teórica, né, que e tenga una tem os base recursos teórica acadêmicos para fornecer con as recursos respostas, académicos permita aos para estudantes fornecer, resolverem esses problemas de forma que resuelvan concreta e esos real, né, problemas dentro da de la própria manera instituição. real Então a gente traz o dentro de processo de la ensino propia voltado institución. à solução desses Entonces problemas. traemos la Nessa primeira enseñanza fase a gente utilizou a evasão para nosotros, universitária muito como uma avaliação, né? Então foi um mucho problema como una que evaluación. estava pertinente à própria instituição. Então a instituição pode ser uma fornecedora de problemas e experiências também para esses alunos, mas nessa segunda fase, nessa segunda oferta, a gente já está trabalhando com organizações Estamos sociais, trabajando con las empresas, redes para sociales, desenvolver novos projetos empresas para e aí desarrollar sim nuevos ter um tema proyectos específico e y deixando así os alunos tener un tema escolher quais específico seriam para que as los alumnos experiências puedan que eles queriam escoger vivenciar dentro las das experiencias que disciplinas. querían A gente vivir. oferece então todo o material de Les apoio, ofrecemos todo el material de de ambiente apoyo, virtual de aprendizagem, a gente tem um ambiente el ambiente virtual virtual de próprio, né? Então, aprendizaje e também existe o y feedback también do professor exigimos un gratuitamente feedback ao del longo desse profesor a lo desenvolvimento. Então, a largo del gente acaba desarrollo. trazendo, né, para os Entonces alunos acabamos também dicas trayendo e a sugestões los para que esse alumnos processo seja o mais efetivo possível. para que ese proyecto sea lo más efectivo A posible. primeira, o primeiro passo, né, foram os El alunos primer praticamente paso criaram os nomes deles, das fueron los empresas, né, alumnos foram criar organizados propiamente el grupos, nombre de ellos, criaram um grupo que tinha um nome, tinha crearon uma identidade un grupo visual, con un tinha uma nombre, con marca. una identidad Então, a gente tentou visual. também instigar essa cultura Intentamos también participativa de trabalho instigar em equipe e esta eles verem que eles aproximación de pertenciam trabajo a um ambiente, que eles para que pertenciam ellos àquela supieran que equipe, pertenecían al né, fomentando um ambiente, pouco esse ambiente também competitivo entre os fomentando un grupos, poco para que este eles ambiente entre pudessem los fazer, grupos, né, esse desenvolvimento do trabalho. Teve para a que ellos análise do pudieran mercado, desarrollar solução de el problema, para trabajo, aí a gente ter toda a parte do desenvolvimento do para modelo tener preditivo. toda la A parte gente del avaliou também desarrollo. esses processos em También relação a como evaluamos os esos alunos se sentiam procesos, com essa cómo metodologia. los alumnos se De nada sintieron adianta a gente estar também con propondo eso. uma metodologia que ela é totalmente diferente ao que Tenemos os una alunos estão metodología habituados no totalmente dia a dia, diferente, se eles los não alumnos têm están a habituados percepção de que aquilo é algo que faça con sentido la para eles e percepción que de que melhore de eso fato o es compreendimento, algo né, de que a ellos les va a das mejorar diferentes técnicas la de inteligência percepción y las artificial. diferentes técnicas de Então inteligencia artificial. aplicadas 8 perguntas ao Entonces, final desse fueron processo, aplicadas avaliando 8 em preguntas torno de al final del empenho, proyecto, aproveitamento do tempo, domínio dos provecho del conhecimentos, né, tiempo, do próprio docente conocimiento, em relação a essa disciplina, a incluso al propio didática e os docente demais en esa aspectos também da disciplina, los qualidade do demás material, a aspectos de la avaliação calidad del e a material metodologia da y ABEC la como um todo. metodología como un todo. Né, a próximo passo foi então, de El fato, a próximo utilização das paso, ferramentas e dos algoritmos de inteligência artificial, como las a decision, herramientas decision de tree ou inteligencia o próprio artificial, ensemble learning, né? Então, para que eles pudessem fazer o desenvolvimento das soluções. como Ao árboles de decisión final, ensemble né, learning ao para longo da desarrollo de disciplina também a gente soluciones. mostrou como se Al faz a final de la deploy desses disciplina también modelos mostramos cómo preditivos em se produção, hace então ensinando con la desde o producción. início da empresa, Les a enseñamos discussão desde el inicio de la da marca, a empresa, concepção da análise de concepción mercado, de la marca, construção dos concepción del modelos e mercado disponibilização desses y modelos para uso disponibilización de esos, dos possíveis clientes de los deles. posibles Essa clientes. apresentação, né, Esa depois de presentación, pronta, foi apresentada para a después de gestão lista, da instituição e para os fue colegas também. presentada a Então, la tivemos institución uma por los apresentação colegas, final com uma una rodada de presentación final, apresentações curtas no formato de unas pitches e uma presentaciones discussão sobre cortas a y una replicabilidade, discusión escalabilidade dessas soluções para que eles pudessem avaliar quais eram os para que se pontos pudiera que eles evaluar precisariam estar lo que ajustando ao longo do processo necesitarían também deles, né, entendendo en un onde proceso eles también de poderiam ellos. escalar essa ideia para ser um processo comercial de fato, e hoje a instituição está conversando com um desses grupos para fazer um Estamos teste e hablando produção con de uno de fato esos grupos para para hacer un test desenvolvimento, né, utilização desse processo ao para longo do desarrollo tempo. y utilización de ese proceso. O desempenho, né, El houve 5 desempeño, grupos, então era uma turma de tuvimos 5 grupos, 30 alunos, né, eran então 30 teve alumnos, algumas desistências ao longo do processo, hubo mas a algunas gente teve ali, asistencias em a lo relação às largo del métricas de desempenho, que são proceso, avaliadas para problemas de classificação, né, indicando se aquele problemas de aluno vai ter uma evasão ou clasificación, não, indicando, né, teve alunos com acurácias hubo quase a 90%. Então, alumnos con são dados que 90%. tinham toda a questão da aprovação Son técnica e de datos ética também, então que teve nos toda quitan a tiempo. anuência
na De verdade, não se ética. precisou da aprovação, né, porque são No se dados necesita la que aprobación foram porque son utilizados nesse datos trabalho, foram dados utilizados públicos e os próprios alunos públicos y tiveram los a propios possibilidade alumnos de não estar participando do tienen la financiamento posibilidad também. de no participar. Esse aqui é uma tela do protótipo do grupo Esa óptico es la entregue pantalla del no final. É prototipo. um protótipo bem simples, eles Es tinham un algumas prototipo pontos de melhoria, né? sencillo. Então os dados podem ser filtrados Hay de forma algunos puntos para categórica, mejorar, mas a gente entendeu que houve pero uma receptividade muito entendimos interessante dos alunos, que hubo una principalmente por eles receptividad muy entenderem a interesante relação de um com los o outro, porque alumnos, muitas vezes a gente fica só naquela parte teórica, porque foca muchas na veces quantidade solo nos de quedamos estudos de casos en la dentro do parte processo, teórica e eles de fato não y en el conseguem estudio del aplicar esse proceso. processo Y de hecho no de forma consiguen aplicar el prática proceso ao longo do dia a dia e também en la são práctica leitos, né? a lo Como são largo del alunos día a día. do sexto período, então do sexto Entonces los semestre, alumnos eles às del vezes não sexto entendem periodo, muito como sexto funciona o processo semestre, de concepção de uma empresa e a usaron gente também la tentou estimular concepción esse de ambiente de empreendedorismo dentro da disciplina. emprendedorismo. Felipe, 8 minutos. Continua. Muito obrigado. Ao final da disciplina, a gente fez Al essa final de la avaliação, disciplina podemos então, de maneira hacer la geral, a média evaluación de da manera avaliação ficou em general. 4.3, La com essa evaluación escala se sendo tiene de en 1 a 5, né? Então, eles 4.3. poderiam avaliar de 1 a 5 essas Podían evaluar de 1 a preferências. 5 esas A gente diferentes pode destacar, assim, cuestiones. principalmente a Podemos avaliação, destacar né, em principalmente relação la à metodologia evaluación BEX, ela ficou com de la 4.4, metodología então foi BEX, que se uma quedó con avaliação nota bem 4. interessante para toda a turma Fue una que evaluación muy respondeu, interesante né? para Lembrando que todos los que são em torno de respondieron. 30 alunos que acabaram Son participando en torno de deste 30 questionário. alumnos que participaron del O que cuestionario. a gente analisa ¿Qué em relação analizamos a esses resultados en relación a é esos que dessa resultados? maneira a gente De esa consegue manera trabalhar conseguimos até competências que são trabajar pouco exploradas dentro da ciência da computação, que são con cosas justamente essa estructuradas questão de dentro de la escrita, ciencia as de competências computación, socioemocionais, que é como esse trabalho em equipe, a socioemocionales, comunicação, ter um pouco de como resiliência, porque muitas tenemos vezes os resultados comunicación, que a gente encontra nesses resiliencia, modelos de cara são resultados que encontramos não necessariamente são en estos bons, né? modelos Não chegam próximos que aos no que foram, necesariamente foram son buenos, apresentados, então os primeiros modelos no foram llegan tão bem, cerca de lo que fue né? presentado. Deu para sentir na sala aquela Sentimos en la sensação de sala frustração muito la importante, sensación de porque um resultado frustración, interessante, mas lo que fue muy depois a gente vai trabalhando interesante. as outras El técnicas de docente forma va a trabajar experimental, né, o las otras processamento dos dados, maneras, o procesamiento melhoramento de dos algoritmos datos, de IA, mejoramiento, exploração, para que eles exploración, possam fazer a otimização para dos que puedan hiperparâmetros desses hacer modelos la com inteligência utilización de los artificial, a gente parámetros consegue con la conhecer inteligencia também os conceitos artificial para esses alunos y técnicos, conseguimos para conocer que eles también possam melhorar esses para que modelos que eles puedan estão mejorar los trabalhando. modelos Então, a gente entende que y essa evaluar. metodologia ela consegue Entonces ser entendemos que la aplicada em projetos metodología práticos, né? E pode melhorar essa y puede confiança para que os mejorar alunos estejam mais para preparados que los para chegar alumnos no estén final más para preparados tomar para uma llegar al decisão final na jornada de formação deles en la e jornada serem de mais preparados para formación de resolver ellos esses y problemas do estén más mundo real. preparados para resolver los problemas del mundo real. O que a gente encontrou assim de principais dificuldades ao longo desse processo, né, foram principalmente dificuldades em relação à gestão do tempo. Então, os alunos, ah, a disciplina ela acaba tendo 4 meses e La parecem que disciplina acaba 4 meses teniendo são cuatro muito tempo, meses, né? Então, eles un poco acabaram tiempo. tendo alguma Entonces, dificuldade em relação à gestão do tempo e acabaron também na teniendo comunicação entre dificultades con equipes. gestión Então, a del gente teve tiempo. alguns problemas de Entonces, comunicação entre tuvimos equipes, algunos principalmente no sentido de de comunicación responsabilidade, en el né? Então, sentido esse de aluno passava uma responsabilidad responsabilidade para o outro, então del existia alumno pasar algumas responsabilidad al organizações otro. ali Las dentro que eles se organizavam organizaciones de forma auto-organizável, né? Então, se alguns auto-organizaban, grupos definiam que los um grupos integrante era o definían líder, outros grupos qué definiam que integrante existia tenía cada función, um trabalho em cooperação tenían un e trabajo en existia algum cooperación conflito nessas y existía atribuições algún e tarefas que conflicto existiam dentro en dessas esas equipes que tareas, muitas vezes um integrante não que concluía muchas bem veces determinada un tarefa ou integrante no prazo, quería tal e aí existia esse conflito. dicha E aí eles devem ter essa tarea, autogestão também, la esse conversar autogestión, em equipe, para que eles de hablar en consigam, no final, equipo conseguir entregar um projeto para al funcional, final né, e que conseguir entregar tivesse un todas as proyecto características que a gente para estava que tuviera esperando todas dele. las características que O que a estábamos gente entende a esperando. nível técnico? ¿Qué Que, entendemos a de nivel fato, a gente técnico? conseguiu Que fazer de com hecho que entregassem conseguimos modelos hacer que con que tivessem entregasen alta precisão e de alta apresentassem precisión potenciais de aplicabilidade no mundo real de y fato. Então, aplicabilidad en apesar de el ser mundo toda real. uma metodologia pensada A pesar de como ser una um metodología produto, né, a gente também pensada como un esperava que esse producto, produto tivesse también qualidade. esperábamos Então, a que gente esse entendeu que no final do producto, processo realmente teve um modelo que entendimos que tinha al essa final del aplicabilidade proceso prática, entendimos né, e que existiam grupos ali que que tinham, né, uma maturidade para seguirem adiante com o projeto.
una maturidad para o que seguir a gente adelante con el entende, proyecto. né, em Lo que relação entendemos en à própria relación a la escalabilidade e adaptabilidade propia dessa escala a metodologia baseada de em esa experiências, né, metodología de basada en aprendizagem baseada experiencias em de experiências, aprendizaje, é que de fato a gente pode replicar essa es que de metodologia hecho para outros cursos e podemos aplicar disciplinas, la como já é feito metodología dentro da instituição. a Então, otros todos cursos y possuem disciplinas como ya se disciplinas hace, organizadas nessa metodologia para disciplinas diferentes áreas organizadas do conhecimento, então seja para as áreas das humanas, das sea para exatas, áreas de né, das humanas, de agrárias, a gente exactas, tem de essa agrarias. capacidade de adaptar essa Tenemos metodologia para esa capacidad diferentes de adaptar esa contextos, metodología a né? E diferentes existem contextos y empresas, existen organizações, empresas, sociedades civis organizaciones interessadas em trazerem y problemas sociedades para serem interesadas resolvidos en pelas traer universidades, problemas né? para que O sean interessante é que não resolvidos. existe custo, né? Então a universidade desenvolve esses Entonces la projetos de universidad forma desarrolla social, né? de esa Entrega forma produtos social para essas productos entidades de para esas forma entidades sem custos para que possam também ter sin costo para que puedan esse tener retorno también em relação ese à própria retorno atividade de en extensão. relación a la propia Como actividad. referências, a gente tem esse Como trabalho que são as referencia, constantes do CKD, tenemos este né, trabajo de aprendizagem baseada em estudiantes, experiências, fundamentos teóricos e práticos, que define uma aprendizaje basado en metodologia que a experiencias, gente usa de fundamentos forma teóricos y mais prácticos, técnica e más define técnica todos os y detalhes con todos los detalles da fundamentação de la dessa fundamentación tecnologia, dessa metodologia. de esa metodología. Obrigado pelo tempo de vocês, Gracias permaneço à por su tiempo. disposição para os questionamentos. Ok, perfecto, Felipe, muchísimas gracias. Muy interesante el proyecto. Bueno, dejamos la palabra a nuestro jurado. Rodrigo, adelante. Vamos a hacer lo mismo, o sea, Rodrigo, dile y yo me ocupo de interpretar. Perfecto. Gracias, Felipe Andrés. Un saludo desde Chile. Sí, mira, me gustaría que a lo mejor pudieses profundizar un poquito más entendiendo o sea, creo que hay una innovación educativa tremenda, creo que me queda muy claro efectivamente la utilización del aprendizaje basado en experiencias, que creo que es en sí ya una metodología innovadora, pero que quisiera saber si puedes profundizar un poquito más en el rol de la inteligencia artificial dentro de este proyecto. Y ojalá tal vez, o si es solamente efectivamente como esta disciplina compleja en enseñar, a la cual efectivamente utilizaron esta metodología, ¿cierto? Aprendizaje basada en experiencias, pero a ver si la inteligencia artificial tuvo un rol en sí misma dentro del proceso, de la metodología. Si nos pudieses ayudar o ayudarme con eso. Ok, perfetto. Felipe, a pergunta é, o professor é muito claro o potencial pedagógico dessa metodologia ABI de aprendizagem baseada em experiências. Mas ele gostaria, se você pode aprofundar um pouco mais, qual foi o rol da inteligência artificial neste processo? Então, nós utilizamos a Nosotros inteligência utilizamos la artificial, inteligencia artificial ensinar a inteligência para artificial. Então, a enseñar ideia era ensinar la a inteligencia inteligência artificial artificial. para os La idea alunos, era né? esa, enseñar inteligencia Passar todo o artificial, processo de aprendizado pasar por el supervisionado, aprendizado não proceso supervisionado, de modelos aprendizaje baseados em dados, supervisionado, no modelos supervisionado, baseados em encefalo e um modelos. pouco de redes neurais. Então, o processo era de Entonces el fato proceso era ensinar de hecho inteligência enseñar artificial e os inteligencia alunos artificial aplicarem ela y los no alumnos problema aplicar real, né? Então, aplicarem la no inteligencia problema que a gente artificial en definiu, que los era a problemas educação reales, universitária. aplicarla en los Como foi a problemas que primeira definimos. versão dessa ¿Cómo disciplina, a fue la gente primera não quis versión de esa deixar o disciplina? escopo No muito quisimos aberto. dejar Então, a gente deixou muy solamente um abiertas tópico para que todos pudessem muy trabalhar abiertos los nesse tópicos y documento, les dimos solamente un tópico aplicando a para que inteligência trabajaran artificial utilizando la através inteligencia do processo educativo. artificial Então, a gente a passava través del uma proceso primeira parte da educativo. aula na parte Pasábamos una teórica, primera como parte de de forma aula simples, como teórica, funcionava o algoritmo, cómo porque funcionaba el as algoritmo, bibliotecas que a gente tem las disponíveis bibliotecas que e um tenemos modelo de disponibles. inteligência artificial Les creamos un modelo de semelhante inteligencia nele, né? artificial Então, essa popularização da y inteligência esa artificial permite popularización de essa inteligencia utilização muito mais artificial extensiva, né, e muito mais se tranquila volvió do mucho que más quando extensiva y eu más comecei a estudar tranquila, ela lá há uns 10, 15 anos atrás, ainda como no de lo que yo na empecé a educação estudiar no 10, ensino 15 años médio, né? atrás, Então eu sou antes, la enseñanza apesar da media. carinha de novo, eu sou antes da idade A do pesar chat de GPT. tener cara de joven, yo soy de antes de la Ok, inteligencia perfecto. artificial. Bueno, lo que dice que el objetivo del estudio era enseñar la inteligencia artificial, ¿sí? Y para ello, pues se hacía el proceso de enseñanza aplicando la inteligencia artificial en un problema real, ¿sí? Que por eso no dejaron muy abierto
el espectro, ¿sí? Sino que todo fue muy ubicado dentro del mismo contexto para que no hubiera mucha variación, ¿sí? Y utilizar pues la facilidad que da ahora escribir los algoritmos que se puedan utilizar de manera mucho más fácil. ¿Mm? Muchas gracias. Ok. Yo me permito una pregunta, Felipe, bueno, hay dos cosas ahí, dos grandes temas ahí. Por un lado, enseñar la inteligencia artificial y por el otro, una metodología con un enfoque empresarial, es decir, crear una startup para desarrollar un proyecto, ¿sí? No puede haber un factor de confusión, es decir, ¿qué es lo que es más, o sea, más o menos en el mismo sentido de la pregunta de la pregunta de Rodrigo en este momento? No, no puede ser confuso si o sea, el mayor efecto que tiene sobre los estudiantes es trabajar la formulación la creación de una startup para solucionar un problema más allá de utilizar la inteligencia artificial. Ah, ¿Entendiste o te traduzco? não, eu entendi perfeitamente, professor Fernando. Então, a gente não chegou a medir esse fator de confusão, né? No Então, a gente llegamos a não medir chegou a el mensurar se isso de de fato confusión, no ocasionava um mensuramos processo de de hecho confusão entre os el alunos, né? proceso de confusión, O confusión entre exercício, a los capacidade alumnos, dele aprender um tópico entre la específico. capacidad A de ellos gente de realizou aprender avaliações y parciais desses realizarlo. alunos e a gente Hicimos la verificou realización também parcial de em los relações alumnos quantitativas, né, que essas notas de en fato relación tiveram um a detrimento las em relação a los disciplinas estados que não cuantitativos. adotavam essa metodologia, né? Então, em relação a termos Y en técnicos, relación eles a conseguiram términos de fato técnicos, executar todo o de hecho, processo, ejecutar então todo el a recolecção dos proceso, dados, recolecta de treinamento dos datos, modelos, entenderam como os modelos funcionavam, los e a gente modelos, cómo entendeu talvez esse funcionaban. processo de que, opa, eu Entendimos posso ter um entonces cómo ganho ese nesse proceso, processo, além de aprender, eu posso ter um futuro ganho además de financeiro, aprender, ter quiere tener un uma futuro visibilidade. Então, financiero. talvez tenha motivados a ter Tal um vez maior nos haya aproveitamento, mas motivado a gente não chegou a a un avaliar mayor esses empeño, pero no llegamos a pormenores, evaluar até porque foi los a segunda pormenores. oferta e foi uma oferta que a Incluso gente por ser la primera oferta. utilizou como teste e agora Lo a gente está utilizamos fazendo como alguns test incrementos y e ahora ya estamos pretendemos haciendo depois unos fazer essa incrementos avaliação, né, nesse para segundo poder momento, né, realizar entender esa também os fatores de evaluación confusão envolvidos nesse en ese processo. sector de evaluación envolvidos en Ok, este proceso. perfecto. Bueno, indica que no, o sea, es una primera prueba que se hizo, que no se evaluó ese factor de confusión, que lo que sí se pudo observar es que hubo un incremento en los resultados de los estudiantes, en los resultados de su aprendizaje, que los estudiantes ejecutaron todo el proceso y pues que eso ya representa una ganancia importante para los estudiantes. Gracias, Felipe. Profesor Roger, adelante. Hola Felipe, un gusto desde Costa Rica. Creo que ya me contestaste un poquito la pregunta que tenía, ahora que acabas de mencionar que es la primera vez que hacen este proceso, pero lo que te quería preguntar, si tal vez pudieron evaluar con respecto a otras materias o otros proyectos de otras universidades, la calidad de los resultados que estaban dando los estudiantes, ¿verdad? Con el tema de emprendimiento, etcétera, y si realmente la aplicación de la IA en estos espacios estaban mejorando, digamos, el resultado o estaban obteniendo mejores resultados con respecto a, no sé, rentabilidad, factibilidad, etcétera, etcétera, del negocio que estaban desarrollando. Y te hago la pregunta porque dentro de la universidad bueno, yo brindo clases y coordino la cátedra, damos un curso muy, muy igual a este, ¿verdad? Entonces sería bastante interesante poder hacer alguna comparativa, ¿verdad? De ver cómo a través del tiempo, tal vez en unos años antes, sin inteligencia artificial, se obtenían ciertos resultados en X cantidad de tiempo, ¿verdad? Y ahora pues se ve todavía un poquito más robusta esas propuestas. Entonces la pregunta era eso, si habían hecho algún comparativo como de los resultados que obtuvieron los estudiantes usando la IA o apenas están, digamos, trabajándolo en una etapa temprana. Ok, Felipe, veo que comprendes muy bien el español. ¿Necesitas traducción? Eu entendi um pouco, mas eu Ok, queria que ok, tu ok. traduzisse as outras, eu entendi um pouquinho melhor. Ok, então, Perdão, professor Roger. o professor Roger está falando que ele compreende muito bem que é um primeiro teste, sim, que é uma primeira versão,
E a pergunta é se vocês avaliaram a qualidade dos resultados comparados com outro tipo de assinaturas, sim? Ele, o professor Rogi, ele tem uma assinatura que é muito similar a essa que vocês estão trabalhando. Então, ele vê também a possibilidade de poder fazer um estudo comparativo depois, alguma coisa. Mas agora, a pergunta é se vocês têm alguma avaliação comparativa dos resultados obtidos nesta aplicação com respeito aos resultados de outras assinaturas. Seriam de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento. De outras áreas, ou se, particularmente se vocês podem comparar a aplicação da inteligência, se a aplicação da inteligência artificial a melhora os resultados deste projeto de startup, desta proposta, modelo de negócio, com respeito a uma metodologia que pode ser aplicada no mesmo domínio, mas sem utilizar a inteligência artificial. A gente não tem essa comparação hoje, apesar de ter outras No tenemos disciplinas esa em outras comparación áreas hoy, do conhecimento, a pesar de inclusive tener en metodologia, otras então com áreas não necessariamente del mismo startups, mas conocimiento la desenvolvendo projetos, tecnología, né, pero no en startup, aplicados a un problemas proyecto reais, aplicado a problemas mas a gente reales, não tem essa comparação pero no tenemos esta estruturada já de fato, comparación indicando quais são as ya de diferentes hecho comparações. Em relação con ao que o diferentes professor Roger colocou, comparaciones. talvez En que relación a ele lo que tem uma colocó disciplina similar, eu já me coloco de à que él tiene disposição una para a gente disciplina também similar, conversar após me pongo a eventos, para talvez disposición ter uma parceria para ou poder até hablar, mesmo incluso uma para hacer pesquisa em una conjunto para parcería avaliar essas o una diferenças, investigación para evaluar e a las gente também, diferentes né, y verificar de fato también se isso verificar de hecho é um fator de confusão si ou se eso de es un fato factor de melhora, né? Então confusión o si de é hecho mejora. interessante a gente ter esse estudo Es mais interesante que científico e tengamos ese estruturado para estudio entender de más fato esse científico processo estructurado para e entender ter esse de tipo de hecho materiais e subsídios el para estudio, para tener materiales responder essa subsidios pergunta de uma para forma poder responder a mais esa concreta, né? pregunta de una manera más concreta. Perfecto. Bueno, no existe una comparación ni con otras, ni la aplicación de la metodología en otros campos disciplinarios, ni la comparación con otras disciplinas iguales que estén trabajando proyectos para formular un modelo de negocio, ¿sí? Y que, bueno, pues que le parece muy interesante tu propuesta, Roger, de poder hacer algún estudio comparativo y que se pone a disposición. Creo que sería un buen efecto de este escenario del premio Main. Realmente hay muchos trabajos que están apuntando a lo mismo y creo que sería una posibilidad interesante de poder hacer algún tipo de estudio comparativo o profundizar las investigaciones. Gracias, Fernando.